Se você está na internet, você provavelmente já ouviu falar da tal Red Pill, ou pílula vermelha, principalmente em assuntos que giram em torno de política ou ideias de direita. O próprio nome desse canal faz uma referência a isso. Esse vídeo será uma introdução completa, fácil e sucinta ao conceito de pílula vermelha, o que exatamente significa e, o mais importante, como red pilar alguém. Você não precisa ser um gênio para saber que essa expressão surgiu no clássico filme Matrix, o que eu recomendaria você assistir, mas eis o resumo. O protagonista do filme é o Sr. Anderson, conhecido pelo pseudônimo Neo. Ele vive uma vida medíocre, com um emprego medíocre e tudo mais. Mas Sr. Anderson tem uma estranha sensação de que algo está errado, mas ele não sabe dizer exatamente o que é. Ele começa a se questionar sobre algumas coisas, o que leva a ainda mais perguntas. Ele presencia coisas impossíveis acontecerem diante de seus olhos, mas ele as ignora porque ele não é louco, não é mesmo? Mas em um momento crucial do filme, ele se encontra com Morpheus, uma figura misteriosa, e começa a falar um monte de coisas que não fazem muito sentido sobre uma tal de Matrix, o qual ele está escravizado. Mas Morpheus mesmo diz que é mais fácil mostrar a Matrix do que explicá-la. Então ele oferece a Neo duas pílulas, uma azul e a outra vermelha. Nas palavras dele mesmo, se tomar a pílula azul, você acorda no dia seguinte e acredita no que quiser. Mas se tomar a pílula vermelha, você verá o quão fundo a toca do coelho vai. Neo obviamente toma a pílula vermelha, e então acorda e descobre a terrível verdade, que o mundo que ele vivia era uma simulação, e que toda a raça humana foi escravizada por máquinas que se rebelaram contra nós. Então, estou eu aqui dizendo que vivemos em uma simulação de computador? Não. É uma metáfora, obviamente. Esse conceito de que as pessoas estarem vivendo em uma realidade falsa, que eles estão sendo controlados por forças invisíveis, e de que certas pessoas, mais céticas e observadoras, provavelmente conseguem notar essas mentiras, esses furos na história, ou erros na Matrix. Agora, qual terrível verdade estou tentando revelar para você? Bem, já que eu sou um direitista, paleoconservador, neo-reacionário e católico, você pode ter uma ideia do que seja. Mas como Morpheus mesmo disse, não é algo que eu possa te explicar. É algo que você precisa ver com seus próprios olhos. Eu apenas posso te colocar no caminho certo e pedir que você comece a se questionar. Seja cético e pare de acreditar naquilo que te dizem. E pense por si mesmo. Comece a perceber as mentiras que te contam, sobre o que elas são contadas e de qual forma. Perceba também a completa contaminação ideológica que certas instituições como a mídia, as universidades, a academia, os especialistas e cientistas, e comece a duvidar e desacreditar em tudo o que eles dizem. Perceba a maneira que as pessoas estão vivendo, quais estilos de vida estão sendo incentivados e quais são abominados. Como vícios se tornaram virtudes e virtudes se tornaram vícios, e como quase tudo no mundo moderno parece estar em uma marcha autodestrutiva. Isso que eu acabei de falar são apenas reflexões que podem te levar à verdade. E veja que esse filme visionário também mostra certas reações àqueles que buscam a verdade. No filme, antes de Morpheus aparecer em pessoa, ele era categorizado como um terrorista, extremamente perigoso. Da mesma maneira que a mídia pinta todos aqueles que discordam da narrativa oficial de terroristas da conspiração e neonazistas. Também a maneira que certas pessoas traem a verdade. No filme, tem um personagem chamado Cypher, que trai Morpheus porque viver na Matrix é muito mais confortável do que fora. Então, ele literalmente faz um pacto com o diabo e esfaqueia todo mundo pelas costas, o que me faz lembrar de certas pessoas que preferem apoiar o status quo simplesmente porque é confortável viver em doce ignorância e conformidade. Se me permite, eu gostaria de contar a minha jornada pela pílula vermelha. Tudo começou no ensino médio, onde eu comecei a me questionar sobre aquele clássico debate da internet sobre o fascismo ser de direita ou de esquerda. Eu tive essa epifania por mim mesmo, mas depois que eu vi que tinha pessoas na internet debatendo isso, eu percebi que esse é um debate que poderia existir apenas na internet, pois a escola era basicamente uma verdade inquestionável, que os fascistas eram de extrema direita. Depois vieram as cruzadas, que até então eu dizia coisas como Deus Vult de uma maneira irônica, já que é um meme popular na internet. Eu novamente percebi debates sendo feitos sobre isso na internet, e apenas na internet, sobre se as cruzadas foram justificadas ou não. E foi mais ou menos aí que eu vi mapas históricos que mostravam a Península Ibérica e parte da França sob o controle de um califado islâmico. E também conheci através de uma música
da banda Sabaton sobre o cerco de Viena de 1683, onde o invencível Império Otomano teve sua expansão pela Europa impedida. Mas espera, os muçulmanos não eram os pobres coitadinhos que estavam sendo injustamente atacados pelos malditos cristãos? Mas a gota d'água, para mim, foi quando um professor estava falando sobre a China maoísta e o grande passo para frente, de como foi algo maravilhoso e ajudou em muito o povo chinês e blá blá blá. Mas nesse momento, eu já estava bastante redipilado. Então eu questionei o professor, mas em quantas dezenas de milhões que morreram de fome por causa disso? Eu me lembro que a sala inteira me olhou como se eu fosse um louco e me ignoraram. Esse foi o momento em que houve a ruptura. Eu finalmente percebi que estavam mentindo pra mim, na minha cara, e foi só agora que eu fui perceber isso. E uma vez que a pílula vermelha foi tomada, a toca do coelho foi ficando cada vez mais fundo, até eu estar onde eu estou hoje. Eu posso assumir que se você está me assistindo, é porque você passou ou passa por um momento semelhante ao que eu descrevi, não é mesmo? Agora, existem duas coisas que você precisa entender sobre a Red Pill. Primeiro é que você não pode redipilar alguém enfiando pílulas vermelhas goela abaixo, porque você vai parecer um louco varrido. Você não pode simplesmente chegar para um norme e começar a falar de conspirações secretas, e banqueiros e megacorporações globalistas, e de socialistas que mandam no mundo, e mercantes sorridentes, e ciborgues reptilianos e... Entende por que isso não vai dar certo? O melhor exemplo disso foi o meme encarnado Cabo Daciolo, que transformou a ideia de uma união das esquerdas latino-americanas em uma piada completa. Isso nos leva a entender que a pílula vermelha deve ser um processo lento, para que a pessoa tenha tempo de processar e chegar às suas próprias conclusões. Em outras palavras, um método socrático. Essa é a melhor maneira de você redipilar um norme, e eu pessoalmente acredito que a melhor coisa que você pode fazer é convertê-lo ou trazê-lo à igreja, porque você precisa acreditar em uma verdade para poder sair da Matrix. E não existe maior verdade que o próprio Logos divino, mas levá-lo para a fé também faz com que ele naturalmente vá em uma direção e tenha ideias e práticas que facilitam certas red pills. A segunda coisa a entender sobre a pílula vermelha é que, já que é um processo, entenda que é um processo lento e doloroso e com muitos efeitos colaterais. Porque afinal você está literalmente destruindo todas as mentiras que ele considerava verdade e mostrando uma realidade que é aterrorizante. O primeiro estágio da Red Pill é o estágio da loucura. É o momento em que o recém-redpilado entra em uma espécie de frenesi e tenta, como eu disse, enfiar Red Pill goela abaixo de todos os seus amigos e familiares, tentando mostrar a eles que tudo o que eles estão vendo são mentiras. Mas isso não dá certo. Pelo contrário, você provavelmente irá afastá-los ainda mais da verdade. Porque para eles você é um completo lunático, falando sandices. É como o mito da caverna de Platão. Mesmo que você tenha se libertado e tenha descoberto que existe um mundo fora da caverna e que as sombras não são reais, ninguém vai acreditar em você e é capaz que te matem, porque para eles, as sombras são reais. O segundo estágio é o estágio da depressão, também conhecido como Black Pill. Esse é o momento em que você começa a entrar cada vez mais fundo nessa toca do coelho e descobre a situação aberrante em que o mundo se encontra, o quão grande as mentiras são e a tamanha destruição que elas causam. Você sente uma espécie de depressão pós-pílula vermelha. Você sente como se o mundo estivesse perdido e não há como voltar atrás. Não há mais esperança, não há mais por que lutar. É uma causa perdida. Mas se você conseguir superar esse estágio, você chega ao último estágio, aceitação. Você admite que o mundo realmente está louco e você é possivelmente a única pessoa sã restante. E diferente da Black Pill, onde você perde a esperança, você se reencontra com ela. Você percebe que existe algo para que lutar, existe um propósito maior, uma causa. Você se torna um homem livre em uma missão de fazer o que é certo em um mundo onde todos fazem o errado. Você se torna alguém virtuoso quando todos ao seu redor estão escravizados pelos seus vícios. Você tem seus olhos abertos e enxerga a verdade enquanto todos os outros estão cegos pela mentira. Então faça-lhes um favor e ajude-os a sair da Matrix. Não se esqueça de se inscrever, compartilhe e lembre-se sempre, Brasília Delenda Est e viva Cristo Rei.